Salve! Se você está aqui, é porque é meu aluno do primeiro ano. E chegamos à sétima atividade, a última atividade do primeiro trimestre. Eu me pergunto, são quase 5 meses desse tempo estranho. Aqui na minha cabeça fica essa dúvida. As coisas estão fazendo sentido? Estamos conseguindo analisar a realidade e identificando causas e consequências? As respostas não são simples. Cada um de nós estamos passando por esse período de uma forma diferente. As realidades não são as mesmas. Por isso, eu quero manter o meu foco nestas atividades. Elas estão fazendo sentido para você? Vamos recapitular. A primeira atividade, Olavo Bilac chamou a atenção para a importância da forma do olhar, a importância do ponto de vista, como nós encaramos essa realidade. Na segunda atividade, Fernando Sabino, Moacir Scler, Clarice Lispector, Drummond, Luiz Fernando Veríssimo voltaram o seu olhar para o cotidiano. Foi a arte do dia a dia. A terceira atividade foi uma tentativa de contar uma piada. Foi a arte a serviço do cômico. Como eu não sei contar piada, deve ter sido a pior atividade. Na quarta, tentei me redimir. Eu chamei Cecília Meirelles, Oswaldo Montenegro, Ferreira Goulart, para usar a arte para olharmos para nós mesmos. Já a quinta atividade foi como a sociedade olha para a gente, como a sociedade nos julga a partir de coisas que ora são naturais, como a cor da pele, e ora são impostas, como a pobreza. Nessa atividade, não podemos esquecer que sim, vidas negras importam. Na atividade passada, ela foi dedicada a uma dessas pessoas que a sociedade marginaliza, a uma das pessoas excluídas. Nós falamos das mães solo. São as mais diferentes linguagens, as mais diferentes formas de significar o nosso redor. São as mais diferentes formas de analisar a sociedade. Eu pergunto para você, tudo isso tem feito sentido? Quero a sua opinião sincera. Hoje eu trouxe o tema sociedade. Mas antes, vamos começar com uma pequena definição. O Portal UOL traz o seguinte conceito. A sociedade é uma agremiação de pessoas que se juntam com vistas a preservar a sobrevivência da coletividade. Repito, a sociedade é uma agremiação de pessoas que se juntam com vistas a preservar a sobrevivência da coletividade. Sim, é um conceito bastante resumido que traz a essência do termo, que são pessoas juntas, ou seja, coletividade. Na atividade anterior, nós falávamos de mãe solo, mulheres que cuidam sozinhas de uma outra pessoa. Sim, é uma pequena sociedade, uma rede de dois indivíduos que se uniram em prol da vida. Vimos também que essa pequena rede precisa de uma rede maior para se fortalecer. E hoje nós vamos expandir o nosso olhar para além dos muros dos nossos quintais. A sociedade é feita de gente que se junta para preservar vida. Aquilo que nasce dessa união também é algo vivo. Assim, a sociedade é o resultado da soma da minha vida com a sua vida e a vida de todos nós. Logo, quando eu coloco um sorriso no rosto e saio, o mundo fica mais sorridente. Quando eu brigo, fico falando mal, seja na rua, seja aqui na internet, o mundo fica mais irritado. Quando alguém morre, parece que o mundo inteiro fica mais triste. Destaquei um pedacinho do romance de Aloysio Azevedo chamado O Cortiço. Nesse livro, o autor ele enxerga a sociedade como esse organismo vivo, onde até as casas têm vida própria. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo. O Cortiço. Dependendo da versão, está ali na página 17 e 18. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo.
A roupa lavada, que ficara da véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro de café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas a noite anterior. A pequenada cá fora já traquinava, e lá dentro das casas viam choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando a luz do novo. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo de um fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhe a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e a barba, fossando e fungando contra a palma da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entra e sair sem tréguas. Não se demoravam muito lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando, o zum-zum-zum de todos os dias acentuava. Já não se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Gostaram? É um livro cheio de metáforas, que evidenciam a sociedade como a soma de vidas, logo um organismo vivo. As casas não têm janelas, mas olhos que acordam brilhantes e fartos, como quem dormiu 7 horas do sono mais pesado, como chumbo. As roupas estendidas, o café sendo feito, perfumam essa criatura, onde as pedras brancas ou azuladas formam partes grisalhas. Bocejos, pigarros, tilintar de xícaras, os bons dias, o reatar de conversas do dia anterior formam a voz desse ser. O cuidado das mulheres em segurar os cabelos para não molhá-los, a violência dos homens ao lavar as mesmas partes, são as 1000 formas de fazer abluções. Abluções é o que a gente faz de manhã, escovar o dente, lavar o rosto e por aí vai. Todos esses jeitos, todas as individualidades se condensam, enchem os espaços e, como os pés plantados no solo mais fértil, se vê como algo vivo. E esse animal triunfa a satisfação de respirar sobre a terra, a satisfação de sobre a terra existir essa sociedade, essa coletividade de seres. Agora, vamos pensar nesse todo, vamos pensar nesse conjunto, vamos pensar na sociedade. Sabe quando você
corta o dedo ou chuta uma pedra, é apenas uma parte do corpo que é ferida, mas o corpo sofre como um todo. Quando a gente bate o pé ou corta o dedo, o rosto se contorce, muitas vezes a gente chega a gritar. E se você cortasse todos os dedos de uma vez, ou se uma pedra gigantesca esmagasse o seu pé inteiro? Possivelmente, você iria paralisar de dor. Há alguns anos, em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, vários dedos foram cortados de uma vez. Várias pessoas morreram no mesmo dia. Essa tragédia foi o incêndio da Boate Kiss. Eu trouxe aqui uma reportagem para a gente contextualizar esse dia. A reportagem saiu no começo desse ano. Há 7 anos do incêndio da Boate Kiss, a cultura da prevenção ainda é um desafio. Desde o dia 27 de janeiro de 2013, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nunca mais foi a mesma. As chamas que tomaram a boate, onde mais de 1.000 jovens se divertiam, deixaram marcas profundas não só nas vítimas e familiares, mas em todo o Brasil. Desde o dia 27 de janeiro de 2013, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nunca mais foi a mesma. As chamas que tomaram a Boate Kiss, onde mais de 1.000 jovens se divertiam, deixaram marcas profundas, não só nas vítimas e familiares, mas também por todo o Brasil. Na ocasião da festa, organizada pelos cursos de Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, acontecia no lugar. A capacidade máxima da casa era 691 pessoas. O incêndio começou logo após o integrante da banda Purizada Fandangueira acender um Sputnik, artefato pirotécnico proibido em ambientes fechados. O fogo entrou em contato com o revestimento acústico do teto e paredes, o que provocou as chamas e a fumaça, e o pânico tomou conta do ambiente. Muitos jovens tentaram fugir pelo banheiro, já que não tinha saída de emergência. Isso provocou tumulto e até mesmo pisoteamento. Na data, 235 pessoas morreram e 680 ficaram feridas. Outras 7 vítimas vieram a óbito meses depois, ainda em decorrência dos problemas da fumaça inalada. Na noite de 27 de janeiro de 2013, todo mundo sofreu. Alguns sentiram a pele queimar, outros sentiram a sola dos sapatos daqueles que tentavam fugir. Outros sufocaram. Impossível imaginar a dor dessas pessoas. Para os familiares e amigos, ficou o vazio da perda. Histórias que poderiam ter sido e não serão mais. As 242 vítimas, 242 vidas que se perderam no interior do Rio Grande do Sul, fez com que toda a sociedade da Terra sofresse. Nesse dia, eu estava aqui em Londrina e me lembro da cobertura, todos os jornais falando disso. Nesse dia, foi mais difícil sorrir. A mineira Daniela Arbex também sofreu lá em Minas. E mais do que números, ela foi em Santa Maria buscar pessoas. E sim, ela encontrou muita revolta. Famílias que com a perda do filho se desfizeram, mas a sociedade é um organismo vivo que cada parte do corpo cicatriza de uma forma. E eu trouxe para vocês esse livro, que traz justamente o relato de uma dessas mães, o relato de uma das mulheres que perderam a filha nesse incêndio. Olha que interessante. Já a doceira Ligiane Rigi encontrou no ato da resistência sua maneira de impedir que Adriele seja esquecida. Ao lado do marido, Flávio José da Silva, e de outros pais de vítimas da Kiss, ela sustenta a existência da Tenda da Vigília, na Praça Saldanho Marinho, no coração de Santa Maria. A tenda foi erguida no primeiro semestre de 2013 para ser um ponto de encontro entre as vítimas afetadas pela tragédia. Mantê-la viva no centro tem sido tão desafiador quanto o esforço para que a morte das 242 pessoas não seja apagada da memória coletiva. Se no começo a tenda era um símbolo de luta e resiliência, rapidamente passou a ser um sinônimo de incômodo. Passar em frente a ela e ter de enxergá-la exige olhar para a perda do outro,
estabelecer empatia. Apesar de todo o movimento político para retirá-la da praça, nada foi mais duro do que perceber a indiferença alheia. É que a dor dói mais quando é ignorada. Os pais das vítimas e a tenda sob a qual eles agasalham o sonho de justiça passaram a ser vistos como estorvos. Se a cidade não crescia mais do ponto de vista econômico, a culpa era dos familiares que se recusaram a virar a página, como se a história vivida pudesse ser levada como cinzas. Como se a aceitação pudesse ser confundida com conformismo, como se a omissão não gerasse a indignação. Foi debaixo da tenda, aberta todas as quartas-feiras, que Ligiane e outros pais sentiram na pele os maiores ataques. Vocês só pensam no próprio umbigo. Todo mundo morre um dia, disse uma moradora do município, inconformada com a lembrança permanente do evento. O que vocês querem com isso? Vocês estão parando a cidade. Os verdadeiros culpados pelo que aconteceu são vocês, pais, que não sabiam onde os filhos estavam, que deixaram que eles frequentassem boates, afirmou outra pessoa. Está na hora de vocês libertarem seus filhos, deixá-los em paz, declarou um transeunte. Ligiane e outros familiares reagiram a cada agressão com a coragem de permanecer naquele espaço, de ganhar as ruas, de falar da tragédia sobre a qual eles se recusam a silenciar. O que fazes tu aqui? Perguntou uma mulher para Ligiane em uma dessas quartas-feiras. Estou lutando pela memória da minha filha, para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com ela, respondeu. Tá, mas ela morreu. Sim, morreu. Ela não vai voltar, insistia a mulher. Mas não quero que aconteça de novo. E se ela tivesse em uma igreja? Poderia ter sido diferente. Ligiane deixou que a desconhecida falasse tudo o que queria. Ao final, a doceira colocou a mão no ombro dela. A senhora está bem? Estou. Por quê? Perguntou a outra irritada. A senhora se sentiu melhor despejando toda a sua raiva em mim? A mulher ficou muda. A senhora tem filhos? Tenho, claro. Deus me livre se acontecesse isso com a minha filha. Eu morreria. Então, chegue em casa e dá um abraço nela, porque eu não posso mais. Envergonhada, a mulher foi embora. Tempos depois, Ligiane recebeu uma visita na vigília. A senhora sabe quem sou? A doceira olhou para aquela jovem, sem conseguir identificá-la. Eu sou Adriele Ruth da Silva. Meu nome está na lista do hospital universitário quando a senhora foi procurar a sua filha. Minha tia me disse que a senhora perguntou ao porteiro se a Adriele, que estava lá, era baixinha, mas ele informou que era uma menina alta. Ligiane ficou surpresa. Obrigada por não ficar brava, por eu não ser a Adriele que a senhora procurava. Minha tia contou que, ao ver meu nome na lista, a senhora demonstrou muita esperança ao encontrar a sua filha viva. Está tudo certo, Adriele. Não era para ser. Era para tu estares lá em vez dela. Estou feliz porque viesses me abraçar. Ao entrar em casa naquela noite, Ligiane ligou o interruptor do quarto de Adriele, como faz todos os dias desde aquele 27. Durante as madrugadas, a luz do cômodo onde a filha dormiu por 22 anos permanece acesa. É a sua forma de lidar com a ausência dela. Quantos quartos em Santa Maria estão com as luzes acesas agora? Um pouco de vida. Por se tratar de um livro, eu preciso contextualizar. Na noite de 27 de janeiro de 2013, mais de 1.000 jovens estavam em um espaço projetado para 691 pessoas. Esses 1.000 jovens tiveram basicamente 3 destinos. Alguns saíram sem ferimentos e logo chegaram em casa. Outros se feriram, foram pisoteados, queimados, respiraram fumaça e precisaram ser atendidos pelos hospitais da região. E alguns, 235 pessoas, não saíram do espaço. A filha da Ligiane não tinha chego em casa. Logo, ou ela estava ferida ou morta. Ela foi procurar nos hospitais.
Após passar por vários hospitais, ela chegou no hospital universitário cheia de esperança porque lá existia uma Adriele. Mas quando ela descobriu que era uma menina alta, teve a certeza que a sua filha só poderia estar no Farrezão, onde estavam os mortos. Como mãe, ela poderia ter ficado brava, ter esbravejado, por que a minha filha não está aqui e essa Adriele alta não está lá, morta? Mas enquanto sociedade, todos ficamos aliviados, pois uma Adriele foi salva, mesmo que não fosse a baixinha, a filha da doceira. Aqui temos várias formas de ver a sociedade. O texto 1, retirado do portal UOL, traz o conceito de sociedade ideal, onde a coletividade possui o papel central. O texto 2, de Aloysio Azevedo, traz uma caricatura dessa coletividade, destacando traços de animalidade. Lembra? Machos e fêmeas lavando as ventas. O texto 3 traz um fato. Uma terrível tragédia que, por mais longe que tenha acontecido, afetou todos nós. E no texto 4, é possível ver como cada um reage a essa dor. Alguns com raiva, outros com desespero e muitos com empatia, alguns com compaixão. Acredito que bem perto da gente temos exemplos de cada um desses comportamentos. Os encontros às quartas-feiras, no centro da cidade de Santa Maria, no início talvez fosse um movimento de protesto, para que os responsáveis fossem responsabilizados pela tragédia. Mas, com o passar do tempo, passou a ser um monumento vivo, como uma cicatriz que marca o corpo e nos lembra que precisamos cuidar uns dos outros. Aqui, o que nos une não é a dor. Eu nem consigo imaginar a dor das pessoas que estavam na boate ou dos familiares, como a Ligiane. Aqui, o que nos une é o fato de sermos humanos. E hoje nós vamos falar de sociedade e humanidade.